Boa noite para você. Olá, muito boa noite. A instabilidade do cenário político e econômico do país em meio à discussão das reformas, além da crise da Argentina, são alguns dos fatores que ajudaram a puxar a queda nas exportações do Vale do Paraíba no mês de março. Mas o recuo de quase 39% nas negociações com o mercado externo não impactaram tanto no saldo da balança comercial do primeiro trimestre do ano, que continuou com superávit, ou seja, um equilíbrio entre as exportações e as importações. Para os especialistas, ainda é cedo para fazer uma análise concreta de como o comércio exterior vai influenciar na economia este ano. Por outro lado, o desempenho positivo das importações é visto com bons olhos. Depois de expandir os negócios no Brasil, com esta rede de lavagem a seco de automóveis, Marcos decidiu apostar nas exportações, comercializando o produto químico usado pela franquia que tem sede em São José dos Campos. Mas a primeira negociação com um cliente em Angola, na África, ainda não se concretizou. No armazém da fábrica, que fica em São Paulo, pelo menos 5 milhões de reais em produtos por enquanto estão parados. Os empresários todos são mais confiantes atualmente, só que os compradores nossos lá fora que estão um pouco mais assim empurrando os fechamentos, até os próprios pagamentos para segundo semestre, aguardando todas essas reformas que vamos ter no governo também. Puxada principalmente pelos setores aeronáutico, automotivo e de petróleo, em março, a produção do Vale do Paraíba ganhou menos espaço no mercado externo. 16 cidades da região fecharam o mês passado com negócios concretizados no exterior e 20 apenas importaram. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal, as exportações da região contabilizaram um pouco mais de 756 milhões de dólares, quase 39% menos que o resultado registrado no mesmo período do ano passado, quando elas ultrapassaram $1 bilhão. Para este economista, parte desse desempenho ainda é reflexo da crise na Argentina, que em 2018 reduziu em 48% a compra de produtos industrializados no Brasil. Nós exportamos principalmente para os países do Mercosul e a Argentina é o grande destaque nisso. A Argentina tem passado por uma crise econômica muito séria nos últimos anos, que aprofundou muito em 2018 e 2019. Consequentemente, ela importou cada vez menos produtos industrializados brasileiros. E essa queda na importação de produtos industrializados atinge mais diretamente as regiões mais industrializadas, como o Vale do Paraíba. Por outro lado, esse resultado não trouxe tanto impacto para o saldo da balança comercial. A diferença entre exportações e importações mantém um superávit de pouco mais de $1 bilhão e 100 milhões de dólares, apesar da redução de 7,66% em relação ao superávit registrado no primeiro trimestre do ano passado. Se a gente olhar para um único mês e tirar uma conclusão com relação às exportações, o dado ele acaba não trazendo nenhuma informação, né? Então a gente tem que olhar para o consolidado. Então o que foi feito no mesmo período, no trimestre do ano passado, e a gente vê os números de exportação da balança comercial, que ele não se altera, tanto na importação quanto na exportação. Então, os períodos eles são semelhantes de volume. Ainda segundo a diretora de Comércio Exterior do Ciesp, se por um lado as exportações foram menores em março, as importações aumentaram, principalmente no setor de equipamentos. O que, segundo ela, tem que ser avaliado de forma positiva. Equipamento é igual a investimento. Quando a gente vê a indústria importando equipamento, é porque ela está aplicando na produção dela, na melhoria dos processos dela, e aí isso gera produção maior e a gente vê então esse pequeno crescimento da importação, porque ele não é muito, mas a gente vê que já pode ser uma diferença, um sinal de que o Brasil pode estar num caminho aí de crescimento. Carlos é sócio de uma empresa em São José dos Campos, que trabalha com tecnologia e componentes para estruturas de aviões. Ele está no mercado há quase 30 anos e há pelo menos 3 aposta mais na importação. Segundo ele, a instabilidade política e econômica do Brasil fez das exportações um negócio arriscado, principalmente porque nossa moeda não anda tendo tanta força. Ela é fraca no sentido de instabilidade, não de valor. Então, se ela mantém um valor e é atrativo para o cliente no exterior, você consegue fazer bons negócios. Mas se você não consegue garantir que aquele valor de moeda vai trazer aquela competitividade, porque ora ela está 4 ou ela está 3,2, se falando em dólares, fica difícil, né?
O risco é muito alto. No comércio internacional, nós dependemos muito de Brasília, com a política cambial favorável ao comércio internacional e principalmente com os acordos comerciais com os vários países. Acredito que para o Vale do Paraíba é muito interessante estreitar relações com os países da América do Sul, porque é nesse segmento que nós temos mais competitividade. Policiais de Jacareí participaram nesta madrugada da ação que conseguiu evitar a explosão de caixas eletrônicos em 2 unidades bancárias em Guararema. Houve troca de tiros. 11 criminosos morreram. Equipes da PM da nossa região foram deslocadas para a rodovia Dom Pedro, possível rota do restante do grupo que conseguiu fugir. Mas os policiais receberam a informação de que o bando teria seguido fuga pela Via Dutra. Os criminosos perderam o controle do veículo e bateram numa guia no trecho de Jacareí, na região do bairro Veraneio e Jal. Os 3 suspeitos que estavam no carro conseguiram fugir a pé por uma área de mata. Um deles foi encontrado agora à tarde caminhando pela rodovia Carvalho Pinto. Já o veículo foi apreendido e, segundo a polícia, nada de ilícito foi encontrado. Quase 1.100 cápsulas de cocaína foram encontradas ontem pela polícia em Lorena. O material, que estava dentro de um saco plástico, foi lançado para fora de um carro durante uma perseguição da polícia militar na região do bairro Aterrado. Os policiais conseguiram parar o veículo. 5 pessoas foram presas. Elas indicaram uma casa no bairro onde a polícia encontrou uma balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico. 2 adolescentes foram apreendidos no local. Desaparecida há quase 2 meses, Yasmin de Alcântara, de 22 anos, moradora de Tremembé, foi localizada ontem pela Polícia Civil. Ela foi encontrada numa clínica de reabilitação para dependentes químicos em Jundiaí. Os policiais chegaram ao local após a instituição registrar um boletim de ocorrência sobre o paradeiro da jovem. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais. Yasmin contou à polícia que saiu de casa após se desentender com o pai e com a madrasta. Pegou um ônibus para a região da Sé, na capital paulista, onde passou um tempo até ser acolhida por voluntários que ofereceram esse atendimento em Jundiaí. A jovem já está em Tremembé, onde passa por cuidados médicos, depois vai ser ouvida pelo delegado da cidade. A Prefeitura de Taubaté decidiu que vai regulamentar a atuação dos motoristas de aplicativos na cidade. O município optou por atender os pedidos de alteração no projeto de lei inicial feitos pela categoria durante uma audiência pública na Câmara no mês passado. Com isso, o serviço vai ser regulamentado por meio de um decreto municipal. O texto ainda vai ser revisado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e deve ser publicado na semana que vem. Mais da metade dos 500 mil eleitores de São José dos Campos ainda não compareceu à cartória eleitoral da cidade para regularizar a situação do título de eleitor com o registro da biometria. Com capacidade para atender cerca de 800 eleitores por dia, o cartório recebe apenas 80, número que preocupa. Quem traz as informações é a repórter Sandra Redivo. Em São José dos Campos, existem 513 mil eleitores. Para vocês terem uma ideia, 308 mil eleitores ainda não fizeram a biometria. Pois é, títulos que podem ser cancelados. No ano que vem já tem eleições. E se a pessoa não fizer a biometria, ela não pode votar. Nós estamos aqui com o Luiz Felipe, chefe de cartório eleitoral. Luiz Felipe, o que acontece? As pessoas estão deixando para a última hora? É falta de informação? Historicamente, a gente percebe que os brasileiros acabam deixando para a última hora e acabam tendo que enfrentar as filas dos últimos dias dos prazos, né? E a gente verifica que em outros municípios, cerca de 20% do eleitorado acaba tendo o título cancelado. Esse ponto aqui onde nós estamos, nessa base aqui do cartório, não tem ninguém, está vazio. Pois é, então a gente está convidando a população porque aqui é um ponto que tem toda a estrutura, tem estacionamento gratuito, 23 guichês de atendimento, ar-condicionado e a população não tem vindo. A gente tem uma capacidade de 850 diários e acaba atendendo apenas 85 por dia, então 10% da nossa capacidade. Então a gente está convidando a população para vir aqui no CEF, na Zona Norte, na Avenida Olivo Gomes, para fazer a biometria aqui. Só lembrando, Felipe, os prejuízos que a pessoa vai ter se ela não fizer a biometria. O eleitor que tiver o título cancelado, ela tem uma série de implicações. Não consegue quitação eleitoral, não consegue tirar passaporte, não consegue empréstimo em bancos públicos, não consegue te retirar um prêmio de loteria, por exemplo, não consegue fazer matrícula em faculdade, dentre outras implicações aí que os eleitores terão. O que precisa trazer? O eleitor precisa trazer um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado. Tá
Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Gente, vamos correr, é rápido, fácil. É só vir aqui, ó, fazer o registro da digital, não dói, não tem custo algum. E você garante aí que você não vai ter incomodação até o final do ano, que vai estar tudo certinho com a sua documentação. Sandra Redivo para o Band Cidade. Depois do intervalo, na nossa penúltima entrevista sobre os rumos da Previdência no Brasil, hoje a gente conversa com um advogado especialista em direito trabalhista, previdenciário e tributário e também professor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Júnior Barbosa. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Continue com a gente, já que o Band Cidade está de volta.